Irmãos queridos, hoje eu vou iniciar uma série baseada no capítulo 12 de Hebreus. Como correr bem a carreira cristã. A vida cristã, ela é comparada a uma carreira, então nós devemos procurar correr bem a carreira. Eu tenho certeza que esse também é o desejo natural de todo verdadeiro cristão. Eu quero ser mais fiel, eu quero ser melhor, eu quero servir melhor ao Senhor, eu quero agradar mais a Deus. O texto de Hebreus nos ensina algumas verdades que devemos observar para corrermos uma boa carreira. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é a seguinte: eu devo encontrar apoio e força nos personagens da Bíblia. O autor diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Neste versículo, o autor sagrado está a dizer que devemos prestar atenção a certas pessoas que estiveram nessa carreira antes de nós, porque elas são testemunhas de que vale a pena perseverar. Enquanto pensamos na nossa carreira pessoal, devemos considerar que houve outros que correram antes de nós e que podemos aprender muito com a experiência deles. Inclusive, a história desses personagens estão colocadas aqui na Bíblia para o nosso ensinamento, para que possamos aprender com as suas experiências. Mas que pessoas são essas? Que grande nuvem de testemunhas são essas a que o autor está a referir-se? As que ele havia acabado de mencionar no capítulo 11. Por isso ele começa o capítulo 12 da seguinte forma: portanto. Neste capítulo 11 nós encontramos uma extensa lista do que chamamos heróis da fé. Todos demonstraram uma fé inquebrantável em Deus, que não estavam dispostas a renunciar por nada deste mundo e sem importar o preço que teriam que pagar. Algumas vezes foram ridicularizados por sua fé, alguns foram maltratados, outros Deus chamou para deixar suas famílias e irem para terras estranhas, como foi o caso de Abraão, que teve que deixar a sua parentela e ir para uma terra desconhecida. Alguns deles, inclusive, tiveram que pagar com a própria vida por manter a fé. Somente pelo fato de seguir a Deus não significava que suas vidas seriam confortáveis. Na verdade, algumas vezes era totalmente o contrário. Muitas vezes a vida de fé deles significavam grandes sacrifícios, sofrimento, trabalho duro, grandes renúncias e sofrimento. Mas observem o que a Bíblia diz dessas pessoas. Hebreus 11:38. O mundo não era digno deles. Imagina eles viveram uma vida tão cheia de fé e devoção a Deus, que o próprio Deus diz que o mundo não merecia que eles estivessem aqui. Esses homens serviram de exemplo para nós. Apesar de tudo que tiveram que enfrentar, renunciar, sofrer, hoje nós podemos perceber que eles fizeram a escolha certa. Eles são exemplos para nós de que vale a pena confiar, vale a pena servir ao Senhor, não importa as circunstâncias. Perguntemos, por exemplo, a Noé, e Noé vai responder: eu sou testemunha de que vale a pena perseverar, vale a pena confiar. Por 120 anos construí a arca, não havia outros crentes na minha época, as pessoas zombavam da minha fé, mas eu permaneci fiel a esperar e valeu a pena. Agora perguntemos a Abraão, e Abraão vai responder: eu sou testemunha
Eu posso lhes dizer que, inclusive, quando Deus manda fazer algo difícil, algo que nós não entendemos, vale a pena segui-lo. Perseverem, não se rendam. Todos esses personagens estão aqui na Bíblia para dizer-nos que vale a pena perseverar, vale a pena manter uma vida de fé, de perseverança, aconteça o que tiver que acontecer. Então, para fazermos uma boa carreira, que procuremos apoiar-nos nos exemplos dos heróis da fé da Bíblia, que foram homens como nós, com as mesmas paixões, com as mesmas fraquezas, com as mesmas necessidades, mas esses homens perseveraram, eles venceram e hoje estão aqui como exemplo para dizer-nos com as suas próprias experiências que a vida cristã vale a pena. A segunda coisa que devemos aprender para ter uma boa carreira: deves deixar de lado tudo aquilo que te faz tropeçar. No versículo 1, o autor ainda diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Há dois tipos de peso que precisamos livrar-nos deles para uma boa carreira, e o primeiro peso é o peso do pecado. Deves livrar-te de todo e qualquer pecado que ainda possa haver na sua vida. O salmista, no Salmo 19, versículo 12, ele revela essa preocupação. Ele faz a Deus a seguinte oração: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Às vezes existem pecados em nós que nós não discernimos. As pessoas percebem, as pessoas veem, mas nós não conseguimos perceber. E por não percebermos, continuamos com eles, e dessa forma nós seguimos a arrastar-nos e a tropeçar na carreira cristã. Queres saber uma boa maneira para conseguir discernir melhor? Leia mais a tua Bíblia. A Bíblia é como um espelho da alma e ela revela o que está mal na nossa vida. Agora, quem lê pouco a Bíblia tem pouco discernimento de pecado. Como alguém já disse, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Então leia mais a Bíblia e ore para que Deus abra os teus olhos e revele os pecados que possam estar ocultos, pecados que precisas abandonar, que estão a servir-te como peso. O segundo peso que nos fala está relacionado com desfazer-se daquelas coisas desnecessárias. Isto é um pouco mais sutil, porque não se trata necessariamente de pecado em si. Pode ser simplesmente que a tua vida está tão cheia que não tens tempo para ter um relacionamento com Deus, um tempo a sós com o Senhor Jesus. Durante o dia tens tempo para tudo, menos para um tempo devocional diário. Se queremos seguir bem a nossa carreira, se queremos crescer e viver realmente uma vida vitoriosa e uma vida que agrada a Deus, nossa vida deve ser orientada a seguir com a agenda de Deus e não com a nossa agenda. A terceira lição dessa passagem sobre correr bem a nossa carreira cristã é que devemos escolher perseverar até cruzarmos a linha de chegada. Eu escolho, vou continuar, não vou desanimar, o que eu prometi eu vou cumprir, custe o que custar, aconteça o que acontecer. A segunda metade de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança.
A perseverança é uma escolha, é uma decisão. Os que ficaram no meio do caminho, os que desistem, é porque escolheram desistir. Mas a Bíblia diz que nós devemos escolher perseverar. A perseverança deve ser a nossa eleição. Leiamos o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é em vão. Não importa quão difícil se coloquem as coisas, ou quão duro o trabalho pareça, não importa quão escuro ou pavoroso as coisas se ponham, não importa qual seja o ímpeto das ondas contra a sua vida, mantenha a fé, persevere, porque vale a pena. A quarta lição que devemos aprender se queremos fazer uma boa carreira é que devemos manter a mente focada em uma só coisa. Versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui diz que devemos fixar os olhos em Jesus enquanto avançamos a nossa carreira. Observa que não diz para fixar os olhos no pastor, para fixar os olhos no diácono, para fixar os olhos nem mesmo na igreja ou em algum outro irmão. É só quando mantens os olhos em Cristo e somente nele que encontrarás força para resistir e para continuar nesta carreira chamada vida cristã. Devemos tomar tempo para Jesus. Eu já falei, precisas manter um tempo de devocional diário, ter momentos a sós e de intimidade com Deus. Quanto mais dedicamos tempos a Cristo, mais vamos conhecê-lo. E quanto mais o conhecemos, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais seremos capazes de avançar na carreira cristã. Então mantenha os seus olhos fixos em Jesus. E por último, se quero terminar bem a carreira, eu devo estar disposto a resistir o sofrimento pelo prêmio final. No versículo 2 também diz: e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esta passagem diz que o Senhor Jesus estava disposto a morrer na cruz pelo gozo que lhe esperava depois. Em outras palavras, ele olhou para além do sofrimento na cruz, ele olhou até a linha de chegada, onde ele iria reunir-se com o Pai. Isso nos ensina que na vida cristã, se queres perseverar na carreira, deves ocasionalmente levantar os olhos e fixar a tua visão na linha de chegada. Porque lá está o nosso Pai Celestial a esperar por nós, para dar-nos o prêmio final, a recompensa que Ele tem preparado para todos que perseveram até o fim. Jesus disse: sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. O que nos espera na linha de chegada faz com que tudo nesta vida empalideça em comparação. Talvez alguns de vocês estejam a passar por momentos difíceis, momentos de aflição, outros ainda passarão, faz parte da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E eu quero lhes encorajar a manterem-se firmes, não se deem por vencidos, mantenham um olho no céu, porque o que lhes espera é algo maravilhoso e por isso vale a pena perseverar. Eu quero concluir esta mensagem com um pensamento final
Esse pensamento vem do Evangelho de João, capítulo 6, e nesta passagem em particular há uma história que se repete nos 4 evangelhos. Se trata da história de Jesus a dar de comer a uma multidão, mais de 5.000 pessoas. Jesus toma o pequeno almoço de um menino, 5 pães e 2 peixes. Ele abençoa e manda seus discípulos repartirem entre a multidão, e ali Jesus realiza o milagre da multiplicação. E a Bíblia diz que realmente aconteceu o milagre, os pães e os peixes se multiplicaram, de modo que todos comeram e ainda sobrou uma grande quantidade. No dia seguinte, essa multidão sobe nos barcos e cruza um lago. Eles estão a buscar por Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus sabia muito bem o que havia no coração deles, e Jesus lhes disse: o único motivo pelo que me buscam hoje é porque ontem eu lhes dei de comer, mas a vida é mais do que comida. Então Jesus começou a ensinar-lhes sobre a vida e o porquê da sua vinda ao mundo. Jesus falou de morte, falou de sacrifício, falou de renúncia. E no final do seu ensino, as pessoas que se haviam reunido em redor dele disseram: se trata de um ensino muito difícil. O versículo seguinte considero como um dos mais trágicos da Bíblia. Diz o verso 66 de João 6: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eu tenho a imagem em minha mente sobre Jesus a entregar com paixão a mensagem de que existe mais que somente esta vida, e ao terminar as pessoas lhe dizem: não, obrigado, nós queremos é o aqui e agora, nós queremos é o pão e o peixe, e dão a volta e começam a retirar-se, voltam às suas vidas medíocres, que consiste em viver o aqui e o agora. Então Jesus dirige-se a seus discípulos, aos 12 que haviam permanecido, e lhes faz a seguinte pergunta: e vocês também vão deixar-me? Então Pedro responde: Senhor, a quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Aonde mais iríamos? Ah, irmãos, eu penso com todas as minhas forças que devemos sair daqui hoje, nesta manhã, a dizer: eu vou perseverar, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias da vida, eu vou seguir a Jesus fielmente, hoje, amanhã e pelo resto da minha vida. Não seguirei a Jesus somente porque deu-me de comer, porque me abençoa, mas eu seguirei porque sei quem Ele é. Não seguirei porque creio que Ele é a fórmula para uma vida melhor, não, mas seguirei a Jesus pelo que Ele é, o Santo de Deus, o Filho de Deus que morreu na cruz para dar-me vida eterna. Assim, quando a carreira se coloque difícil, e quando Deus pareça distante, e há momentos na vida em que Deus parece estar distante, e quando não possas explicar a vida, deves voltar e dizer: eu estou aqui pela grande carreira, não importa se alguém quiser desistir, eu quero chegar até o final, porque quando chegarmos ao final, vamos ouvir do nosso Deus as benditas palavras: fizeste bem, servo bom e fiel, porque foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ah, irmãos, neste momento não haverá nem sequer um grama de arrependimento por haver decidido terminar a carreira, muito pelo contrário. Qualquer trabalho, qualquer sacrifício que se tenha feito não será nada em comparação com a alegria que será nossa nesse momento.
Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vale a pena. Sigamos com perseverança a carreira, mantenham a trajetória. Amém? Amém.